Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Vamos falar aí sobre a preparação, porque temos aí 5 excelentes notícias em relação aí a reforços que o nosso treinador vai ter aí já para a primeira partida da temporada, né? O Carille contará com Coutinho, Tietê, Adson, Estrela e também novidade aí em relação a um dos reforços que vem se destacando e muito nos treinamentos. Vamos falar também sobre a situação aí polêmica, né? Envolvendo a venda dos mandos de campo. Tá gerando uma confusão isso dentro do Vasco, muitas pessoas ali até mesmo ligadas ao Pedrinho, criticando a decisão dele, né? E quem vai se aprofundar nesse assunto aqui no vídeo de hoje é o nosso jornalista Carlos Berbit, né? Com informações exclusivas aí em referência a essa situação das vendas do mandos contra o Palmeiras e contra o Botafogo. E também vamos trazer notícias sobre mercado da bola. Será que o Vasco vai contratar jogador? Será que tem atacante chegando aí para o início do Campeonato Brasileiro? E vamos falar também sobre situações envolvendo a SAF do Vasco, porque ontem tínhamos uma definição na Justiça do Rio de Janeiro, né, que vai ter um impacto aí no futuro do nosso clube, e também notícias diretas lá da terra do Tio Sam, lá dos Estados Unidos, uma notícia que também pode ter um impacto, e um impacto gigantesco aqui na questão judicial envolvendo Vasco da Gama e 777 Partners. Então fica com a gente até o final do vídeo para você não perder nenhum detalhe, nenhuma notícia que a gente vai estar trazendo. Peço também a sua colaboração, peço a sua ajuda aí deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo. E você vascaíno que ainda não é inscrito, você que ainda não segue a gente aqui no canal, fica aí o convite para você todo dia ter notícia, ter informação do Vasco aqui em primeira mão, sempre com exclusividade. Corre lá embaixo do vídeo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, vem fazer parte da nossa família, que aqui você sempre vai ficar bem informado. E mais uma vez, lembrar a galera que ainda não se inscreveu lá no canal Canto da Fé, a gente está aí tentando, né? A gente está tentando sortear 2 camisas do Vasco, mas a gente não está conseguindo bater a marca de 2.000 inscritos. Faltam, muito poucos aí, faltam apenas 10 pessoas para se inscreverem por lá. Vou deixar o link para vocês de novo. Primeiro link na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, clicou no link, se inscreveu, vai participar. Lembrando que esse canal é um canal de reza, de oração, de bênção, né, da palavra do Senhor, um canal para quem é cristão, para quem acredita em Jesus, em Deus. Então quem puder dar essa moral, ajudar aí, a gente vai ficar muito contente, muito feliz com a ajuda de vocês. Como eu falei, o link, primeiro link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando de preparação, né? Preparação essa que ontem teve um dia muito positivo, né? Eu trouxe para vocês ontem à tarde aqui no canal com exclusividade. Quem assistiu o vídeo já tá por dentro, mas eu vou repetir. Teve muita gente que acabou não assistindo ontem, que é a situação seguinte. Ontem tivemos aí 4 jogadores liberados pelo departamento médico, estão aí totalmente liberados para voltarem aí a jogar com a camisa do Vasco. Tietê, Estrela, Adson e também o Felipe Coutinho, né? Inclusive Coutinho e Adson participando ali das atividades, muito elogiados, né? Parece que a forma física do Coutinho não está tão ruim assim. O Adson tá voando, pelo que a gente apurou, né? A forma física dele vem realmente surpreendendo positivamente a todos ali, né, que participam dos treinamentos, né? Muita gente achava que o Adson não estaria pronto, né, que talvez ia demorar 2, 3, 4 semanas ali para ter condição, né, de estar voltando a sua plenitude física, mas parece que não, parece que o Adson voltou e já quer brigar por titularidade, o que é realmente muito positivo, né? E aí temos também notícias em relação a Benjamin Garré e Nuno Moreira, né? Os dois ali que vinham treinando como titulares. O Nuno vem agradando e muito a comissão técnica, né? Muita gente elogiando o Nuno Moreira, mas o Garré também, né? Parece que o Garré aos poucos vem se adaptando, vem crescendo ali na parte física, né? Ele que ainda não tinha começado a temporada lá no futebol da Rússia, mas parece que nas últimas semanas aí o Garré ganhou espaço e vai brigar por titularidade também. Um jogador muito técnico, muita visão de jogo, boa finalização. Então o Vasco aí ganhando bastante aí nesse setor de meio de campo. Quem ainda não está muito adaptado é o Lloyd Augusto, né? Parece que ali nos treinamentos ele ainda está demorando um pouquinho, tá ali realmente aí tendo o seu tempo aí para poder
conseguir aí ganhar seu espaço dentro do elenco vascaíno. Mas, enfim, notícias positivas, notícias boas, né, para o torcedor vascaíno para essa estreia aí contra o Santos no domingo, né? Lembrando que o Neymar estará em campo, está confirmado, né? E agora fica a cargo do Carille, como ele vai montar essa equipe, né? Qual vai ser aí o time titular. Eu acredito que se todos os jogadores estiverem à disposição, todos eles 100%, que o Carille deve ir com uma equipe mais ou menos aí com essa formação. No gol, Léo Jardim. Nas laterais, PH e Lucas Piton. Dupla de zaga com o João Vitor e o Maurício Lemos. Meio de campo ali a gente deve ter o Hugo Moura e o Tietê. Talvez o Paulinho, talvez o Jair ou até o Matheus Carvalho, né? Os outros dois meias devem ser Felipe Coutinho e o Nuno Moreira. E lá na frente, Ryan e Pablo Verratti, né? Tendo ali o Garré, tendo ali o próprio Lloyd Augusto, né? Como opções ali para a segunda etapa, né? Então agora é isso, estudar a equipe adversária, continuar aprimorando a forma física aí da nossa equipe e conseguir ir para cima do Santos aí, buscar essa vitória na primeira partida do Campeonato Brasileiro. Mas, seguindo aqui o nosso vídeo, vamos falar um pouquinho agora sobre a situação envolvendo aí a questão de mercado da bola, né? Saídas e chegadas. Parece que até agora o Vasco não conseguiu aí a liberação de mais nenhum atleta, né? Atletas como Jean Davi, Maxime, Manu Capasso, Patrick De Luca. Parece que o Vasco não conseguiu convencer outras equipes aí a contratarem esses jogadores e, pelo que tudo indica, eles continuarão no Vasco aí para o restante da temporada, talvez no meio do ano, o Vasco tentando novamente a negociação desses atletas. E aí a dúvida, será que o Vasco vai contratar atacante, né, que foi falado aí pelo Marcelo Santana e pelo Pedrinho? Pelo que a gente apurou, existem 3 nomes aí que o Vasco vem conversando. Não são nomes de grandes jogadores, né? Não são destaques de nenhuma equipe de Série A de Campeonato Brasileiro. Muito pelo contrário, são atletas que se destacaram em campeonatos estaduais. Não sabemos se é o paulista, mineiro, baiano, carioca. Enfim, o Vasco aí estudando a possibilidade, né, de ir fazer apostas, né? Jogadores aí sem muito nome, que chegariam aí sem custos ao Vasco da Gama e com salários aí considerados baixos, né? Como o Vasco e várias outras equipes já fizeram no passado, o Vasco podendo aí repetir isso aí agora nessa janela nacional de transferências. Então provavelmente não espere um jogador do calibre do Davidson, não espere uma grande contratação nessa janela agora de nacional, né? Na janela brasileira aí de transferências. Dando sequência aqui ao vídeo, falar sobre 2 novidades aí referentes aí a questão da venda dos mandos de campo. Mas quem vai falar sobre esse assunto é o jornalista Carlos Berbet. E depois que o Berbet terminar, eu volto aqui no nosso vídeo, né, para a gente comentar a situação envolvendo a SAF do Vasco. Tem 2 notícias importantes. Uma decisão aqui da Justiça do Rio de Janeiro e uma decisão da Justiça lá dos Estados Unidos, que vai ter impacto aqui também no Vasco da Gama. Então fica agora com o Carlos Berbet e eu já volto aqui com o restante do nosso vídeo. Fala, rapaziada! Carlos Berbert na área, novamente aqui nos canais Mário Coelho Vasco e MCV Play. E nesse vídeo vou falar sobre a movimentação do Vasco da Gama para vender 2 mandos de campo de compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Tratam-se do embate com o Palmeiras pela 7ª rodada da Série A e também o clássico com o Botafogo pela 13ª rodada do torneio. Entre o fim da última semana e o início dessa que nós estamos, surgiram ali rumores de que teria sido uma movimentação da última gestão da 777 Partners, mas houve uma correção que, no caso, foi uma decisão da atual diretoria, né, do presidente Pedrinho, a princípio, do Vasco Associativo. E aí, no caso, nós retornamos ali ainda, no caso da administração da 777, realmente foram vendidos 2 mandos de campo que ocorressem no Mané Garrincha, também o confronto com o Palmeiras pelo 2º turno do Campeonato Brasileiro, até aquela partida que o Coutinho teve um lance individual ali muito plástico, driblou 2 goleiros, né, deu aquela caneta no Giai, e além disso o clássico com o Fluminense também do 2º turno do Campeonato Brasileiro deveria ocorrer no estádio em Brasília, mas o Vasco conseguiu postergar / adiar para esse ano. Isso porque, naquela ocasião, o Vasco conseguiu trazer de volta o mando de campo para o Rio de Janeiro, mas esse clássico, na verdade, ocorreu no Newton Santos, também conhecido como Engenhão. O Vasco queria fazer valer ali a força da sua torcida local, que reclamou bastante na época, quando realmente se tornou público esse movimento do Vasco jogar
o clássico com o Fluminense lá no Mané Garrincha. A torcida sabia que o Vasco precisava, né, do apoio ali incondicional. Não que os torcedores de fora do Rio sejam menos relevantes, mas o Vasco entendeu que sim, que fazia sentido trazer de volta para o Rio de Janeiro, conseguiu e realmente surtiu efeito. O Vasco venceu aquele clássico, né, no Newton Santos, mas conseguiu postergar para que esse clássico com o Fluminense ocorresse na primeira fase da última edição do Campeonato Carioca, no caso, esse ano, mas aí o Vasco não teve tanta eficiência assim, saiu até na frente do placar, ali ainda na fase de grupos, mas acabou perdendo de virada, aquela partida que o Arias também foi predominante, uma atuação de muito destaque. Mas, enfim, a diretoria atual, né, sob a figura do presidente Pedrinho, alega que recebeu 2 boas propostas do grupo Metrópolis, que administra o Mané Garrincha, e aí aceitou a venda do mando de campo, cada partida por R$2 milhões, ou seja, esses embates com o Palmeiras e o Botafogo pelo primeiro turno, né, do Campeonato Brasileiro vão render pelo menos R$4 milhões, com a possibilidade do Vasco aumentar esse lucro no jogo com o Palmeiras, em específico, pelo bônus de R$500 mil, caso esse duelo alcance ali um público de 50 mil pessoas, o que é bem possível, até porque as torcidas entre Vasco e Palmeiras são muito amigas, então acho que é bem possível de alcançar. É bem fácil, uma meta ali, bem tranquila, bem simples para as 2 torcidas realmente baterem. Mas nós vamos, né, no caso, para aquele eterno dilema com relação ao benefício tanto financeiro como esportivo. Não, nós entendemos, é claro, que São Januário, infelizmente, ficou muito obsoleto para a torcida vascaína, tanto em capacidade de comportar, como também realmente nessa questão financeira. Dificilmente o Vasco, teoricamente, com preços mais justos, consegue alcançar um lucro, ali uma renda, teoricamente, né, de R$1 milhão, só se colocar os preços lá no alto, como já aconteceu, acho que foi na Copa do Brasil de 2023, se não me falha a memória, lá contra o ABC, né, que o Vasco acabou sendo eliminado, aquela vergonha. Naquela época, naquele jogo em específico, os preços estavam altíssimos, abusivos, né, a torcida naquele período reclamou bastante e acabou não surtindo efeito, podemos dizer assim, de lotar, mas o Vasco conseguiu ali um lucro acima, né, na casa dos R$1 milhão. Mas nós temos, como eu disse, esse benefício financeiro para você colocar na balança com esse benefício esportivo. E aí, de forma geral, né, eu disse, o duelo com o Botafogo vai ser pela 13ª rodada e com o Palmeiras pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vão ser os 7 primeiros jogos do Gigante da Colina em casa na competição, e aí, na teoria, teria força ali de São Januário, que o Vasco vem utilizando muito bem, pelo menos nas 2 últimas temporadas, só que com a venda desses 2 mandos de campo, de 7, o Vasco só conseguiria aproveitar, na teoria, 5, né, de 7 jogos possíveis como mandante ali. A gente entende também, né, de acordo com o que foi alegado pela diretoria, que o Vasco quer explorar um pouco melhor, se aproximar dos torcedores de fora do Rio de Janeiro, e acho que isso é realmente muito importante, é relevante, isso tem que ser feito, até porque a torcida do Vasco é nacional, né? Mas, assim, são questionamentos que nós levantamos, sabe? E um outro ponto também, né? A falta de comunicação dessa atual gestão, da atual diretoria, sabe? Porque realmente eles não se posicionam, ficam em silêncio, então é realmente complicado, sabe? Você saber o que é certo, o que é errado, como aconteceu exatamente nesse caso em específico. Primeiro foi dito, né, que teria sido um movimento da antiga administração com a 777 Partners, mas depois houve uma correção apenas já no início dessa semana, que na verdade foi uma movimentação da atual diretoria. Mas custa, né, no caso, os principais administradores, né, as principais figuras dessa atual gestão virem a público
e se manifestarem, sabe? Acho que não custa nada. A comunicação, acho que é a base de qualquer relação, seja ela amorosa, pessoal, né? De amizade, profissional também. Então, assim, acho que, por exemplo, não custa nada, ao meu ver, essa atual diretoria. Olha, nós estamos precisando, no caso, de dinheiro, recebemos 2 ofertas muito atrativas para vender esses mandos de campo, e aí nós vamos aceitar, né? Olha, a gente recebeu a oferta, foi por as ofertas, né? No caso, foram por esses valores, então, na minha opinião, pelo menos a torcida entenderia, né? E se sentiria um pouco mais, como é que eu posso dizer, tendo um contato mais transparente. Não estou dizendo aqui que o Pedrinho, pelo amor de Deus, quer o mal do Vasco, mas acho que foi um ponto muito criticado, inclusive, por essa atual diretoria que entrou, né, no lugar da 777, melhor dizendo, e por conta da falta de comunicação, né, o Pedrinho fala isso muito bem, quando ele deixa isso bem claro, quando ele fala que ele perguntou sobre as garantias, né, da época da 777, que foram primordiais para ele tomar a decisão de entrar na justiça para retomar ali o controle, né? E acaba que essa atual gestão vem dando esse tiro no pé, meio que fazendo, não igualmente, mas tendo essa falha semelhante ao que foi a 777 Partners. Então, acho que, acima de tudo, o Vasco precisaria melhorar essa comunicação, dialogar um pouco melhor com a sua torcida, porque, claro, os vascaínos em si sabem da força que São Januário tem, novamente, né, aquela velha discussão entre o benefício financeiro e o benefício esportivo. Então é isso, rapaziada. Quero que vocês deixem aqui nos comentários, né, a opinião de vocês a respeito sobre esse assunto em si. Acham válido a venda do mando de campo? Realmente foi uma proposta muito atrativa, mas, por exemplo, olha, acho que mesmo sendo atrativo, na minha visão, o benefício esportivo tem que ser acima do benefício financeiro. Quero saber a opinião de vocês, é claro. Então deixem aqui nos comentários, ou até mesmo se vocês acham melhor, mesmo vendendo, que não foi o destino ideal, prefeririam que fosse para outro local, por exemplo, essa venda de mando de campo, para outro estado, né? Enfim, deixem aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, tanto no canal Mário Coelho Vasco, como também no MCV Play, beleza? Então, se você estiver assistindo esse vídeo pelo canal Mário Coelho Vasco e ainda não nos acompanha no MCV Play, é só procurar aqui na descrição do vídeo no canal Mário Coelho Vasco, que vai ter o link que vai redirecionar vocês direto lá para o MCV Play. E vice-versa também. Se vocês estiverem no MCV Play e não nos acompanharem no canal Mário Coelho Vasco, é só procurar aqui na descrição do vídeo o link que vai redirecionar vocês para o canal Mário Coelho Vasco, beleza? E antes de deixarem esse vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever nos canais, beleza? Deixar o like nos 2 vídeos, por favor. E também ativarem o sininho de ambos os canais para vocês receberem as notificações de vídeos novos postados, que nós sempre tentamos, né, de forma com muita qualidade, com muito capricho, deixar vocês vascaínos atualizados sobre o noticiário vascaíno, principalmente do dia, com um pouco de opinião também, informação em primeira mão quando nós temos acesso. Beleza? Então é isso, rapaziada. Tamo junto e até a próxima. Então tá aí, Berbet dando a opinião dele, né? Uma situação polêmica, uma situação aí que envolve, né, questões aí financeiras, questões aí também de depoimentos do Pedrinho no ano passado, mas enfim, tá aí essa situação aí da venda dos 2 mandos de campo do jogo contra o Botafogo e da partida contra o Palmeiras. Mas enfim, agora entrando aqui no assunto final do vídeo, que é um assunto importante. Ontem, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que a recuperação judicial, né, que o Vasco fez o pedido, foi aprovado, ela tenha apenas um administrador, né? O Vasco aí tinha pedido para que tivesse mais de um administrador nesse caso da recuperação judicial. Parece que a Justiça do Rio não acatou esse pedido e agora o Vasco vai ter que definir
quem será, né, esse administrador responsável por tocar, né, por ser aí a pessoa que vai estar administrando, fazendo todas as questões ali da RJ, né, que é a recuperação judicial. Provavelmente o Vasco, através do seu VP jurídico, Felipe Carregal, deve se pronunciar ainda hoje em relação aí a essa definição da Justiça do Rio de Janeiro, né? Parece coisa pouca, mas é algo muito importante aí para o futuro do nosso clube. E também tivemos uma notícia, cara, uma notícia mais uma vez de questões aí complicadas lá nos Estados Unidos referentes a 777 e a ACAP, né? A ACAP que acabou sendo a controladora da 777 depois que a 777 entrou, né, nesse colapso, né, financeiro lá nos Estados Unidos e no mundo inteiro. O que acontece? A ACAP agora também está numa situação complicada. Ela passou a ser monitorada por procuradores da Justiça dos Estados Unidos em razão de uma possibilidade de insolvência, ou seja, de falência, irmão. A situação lá também está muito complicada e isso pode, obviamente, ter um impacto aqui, né? E essa questão dos Estados Unidos pode acabar sendo trazida pelos advogados do Vasco para a questão judicial do Rio de Janeiro, né? Então, mais uma vez, 777 e a ACAP aí passando por grandes dificuldades nos Estados Unidos, o que me leva a crer, né, que o ideal hoje seria o Vasco tentar um acordo, né, juntamente com a ACAP, juntamente com a 777, para que essa revenda pudesse acontecer aí de uma forma um pouco mais rápida, né, um pouco mais transparente e que a gente tivesse investidores aí interessados na compra do nosso futebol. A gente vai seguir apurando, seguir buscando, né, minha irmã, como eu falei, é uma advogada lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, ela tá apurando tudo, conversando com muita gente e assim que tivermos mais detalhes de toda essa questão, a gente traz para vocês aqui nos próximos vídeos. Beleza, rapaziada? Antes de terminar, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, clica aqui, ó, canal Canto da Fé, se inscreve aqui também para dar aquela moral e mais tarde a gente está de volta com vocês aqui no canal, beleza? Grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!